Agrária, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, com a participação da Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, bem como da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ambas da Câmara dos Deputados, em cumprimento ao requerimento número 14 de 2012, de autoria da senadora Cátia Abreu e de minha autoria, em 19/4/2012, e do requerimento número 27 de 2012 da CMA, de autoria da senadora Cátia Abreu e dos senadores Jorge Viana e Ivo Cassol, aprovado em dia 17/4/2012, no espaço da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20, na cidade do Rio de Janeiro, com a finalidade de tratar da questão das áreas de proteção permanente mundial, bem como os compromissos da Rio+20, com a participação dos seguintes convidados: deputado Raimundo Gomes de Matos, presidente da Comissão da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados; Dr. Maurício Lopes, diretor de Pesquisas e Desenvolvimento da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária, Embrapa; Dr. Arunamba Ghosh, diretor executivo do Conselho de Energia e Meio Ambiente e Água de Nova Delhi, Índia; Dr. Daniel Nepstad, diretor do Programa de Cenários para a Amazônia e do Programa Internacional do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e também com a presença na mesa da senadora Cátia Abreu. Senhoras, senhores senadores, caros amigos, a promoção do desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza no mundo, que são os principais temas dessa conferência da ONU, passam necessariamente pela agricultura. Esse setor primário da economia nunca perderá sua importância estratégica na segurança alimentar dos povos e no equilíbrio da economia mundial. Estudo da FAO, órgão da ONU para a Agricultura e Alimentação, indica que a produção de alimentos mundial terá que aumentar em mais de 70% até 2050. Esse mesmo estudo indica que o Brasil será responsável por fornecer 40% dessa nova demanda. É uma responsabilidade muito grande, mas o Brasil tem competência e capacidade para alcançar essa meta. Para isso, será necessário aumentar a produtividade nas terras já em exploração, recuperar as terras degradadas e expandir as novas áreas de produção. Segundo estimativas do Ministério da Agricultura, a área total plantada com lavouras deve passar dos atuais 62 milhões de hectares para 68 milhões de hectares até 2020. Isso deixa claro que a proposta de desmatamento zero é incompatível com as metas de ampliação da produção de alimentos pela FAO. Será necessário recuperar as áreas degradadas, mas também incorporar novas áreas ao processo produtivo, sempre de maneira totalmente legal, conforme o Código Florestal Brasileiro. Além disso, o setor agrícola terá de contar com investimentos estratégicos em infraestrutura, pesquisa, assistência técnica, produção de fertilizantes, concessão de crédito e, principalmente, na integração das políticas públicas, além da redução da carga tributária, na comercialização e industrialização de alimentos. O Brasil está fazendo a lição de casa, com o plantio direto, com a integração lavoura, pecuária, floresta, com políticas integradas e com uma produtividade das mais altas, reflexo de nossa capacidade de adaptar e desenvolver tecnologias. A comprovação disso está na pesquisa que o IBGE divulgou aqui na Rio+20, mostrando os indicadores
de Desenvolvimento Sustentável de 2012, o IDS 2012, que aponta entre os ganhos a redução de 77% no desfloramento bruto anual da Amazônia nos últimos 6 anos. E por falar em Amazônia, eu, como senador de Rondônia, não poderia deixar de destacar que a região norte pode dar uma grande contribuição para o nosso país no cumprimento de suas metas, tanto ambientais como de produção de alimentos. Além de possuir 81% de suas florestas preservadas, a região amazônica possui terras férteis e potencial para uma produção agrícola diversificada e sustentável, com base na agricultura familiar, mas também com espaço para a agricultura empresarial e de grande escala. Gostaria de ressaltar a importância de retomarmos o caminho da produção de etanol no Brasil, um biocombustível importante para o sequestro de carbono, limpo e renovável, e que gera muitos empregos. Para isso, é necessário a ampliação das áreas de produção de cana-de-açúcar, inclusive em áreas já transformadas ou degradadas na Amazônia. Não faz sentido buscarmos álcool de São Paulo para consumirmos na Amazônia. Isso não é economia sustentável. É isso que queremos para a Rondônia e para a Amazônia. Um modelo de desenvolvimento socioambiental fundamentado na cooperação que contemple as necessidades das comunidades tradicionais, dos agricultores e dos empreendedores. Fator importantíssimo será a inclusão produtiva, com maior sustentabilidade do pequeno produtor rural, da agricultura familiar, responsável pela produção de aproximadamente 70% do alimento que vem às nossas mesas. No que diz respeito à proposta de criação do mecanismo de áreas de proteção permanente em escala mundial, ela tem que ser encarada como um compromisso com a proteção e conservação das águas. Uma nascente, um igarapé ou um grande rio são bens naturais universais, com importância essencial para os ecossistemas e para a sobrevivência do ser humano em qualquer lugar do mundo. O Brasil tem sido reconhecido em vários fóruns internacionais por seu esforço para a implantação de práticas agrícolas sustentáveis e ações de combate à pobreza, tais como o Programa Agricultura de Baixo Carbono, que incentiva produtores rurais a adotarem técnicas agrícolas sustentáveis para mitigar e reduzir a emissão de gases do efeito estufa e que prevê orçamento de mais de 3 bilhões de reais para este ano. Temos também o programa Bolsa Verde, que faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e se destina às pessoas que se encontram em situação de pobreza, de extrema pobreza, o equivalente à renda per capita mensal de até R$ 70. Na sua primeira fase, apenas os municípios da Amazônia Legal participam do programa, porém, há previsão de expansão para todo o país em breve. Esses programas e muitas outras ações desenvolvidas de forma consciente pelos nossos agricultores colocam o Brasil em condições de assumir o compromisso de iniciar uma transição para uma agricultura verde, com a utilização de práticas e tecnologias que mantenham e aumentem a produtividade, a rentabilidade agrícola, conservem os recursos ecológicos e reduzam a poluição. Para isso, temos que considerar investimentos em instalações, pesquisa e inovação no processamento ao longo da cadeia produtiva. Serão bilhões e bilhões de reais para cada transição. Portanto, temos que saber qual é o compromisso de todas as nações para essas mudanças. O Brasil, como grande exportador de alimentos, tem que ter muito cuidado para não assumir ou incorporar novas barreiras comerciais criadas por instrumentos ambientais que possam prejudicar nosso crescimento econômico,
nossa vocação e missão de produzir alimentos para o mundo, conforme aponta a própria FAO. Eu agradeço a presença dos nobres senadores que sempre nos acompanham, senador Luiz Henrique, senadora Ana Amélia, senador Sérgio Souza, senador Valdir Raupp, senadora Luísio Nunes, prazer tê-lo conosco na nossa audiência pública, senadora Cátia Abreu, e agradeço a presença dos nossos convidados. Passo a palavra agora ao senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Muito obrigado, senador Assir Gurgax. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, presidente da Comissão de Agricultura, cumprimentar a senadora Cátia Abreu, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, cumprimentar Maurício Lopes, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, senhor Arunabha Ghosh, diretor executivo do Conselho de Energia, Meio Ambiente e Água de Nova Delhi, Índia, que nos honra aqui com sua presença, senador Sérgio Souza, senador Valdir Raupp, senador Luiz Henrique, senadora Ana Amélia, senadora Luísio Nunes, senador Roberto Requião, deputados aqui presentes também que nos honram com as suas presenças. Eu quero, em primeiro lugar, registrar a importância deste evento, a importância de se refletir sobre como construir uma agricultura sustentável, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Esse, sem dúvida alguma, é um dos maiores desafios da humanidade, porque é certo que precisamos de alimentos. Nós temos 7 bilhões de pessoas que precisam se alimentar diariamente e que precisam da agricultura, da pecuária, e há uma expectativa mundial de que nós tenhamos uma população em torno de 9 bilhões de habitantes em 2050, o que amplia os desafios para a produção de alimentos. No entanto, a agricultura é também uma das atividades que mais impacta o meio ambiente. Daí os desafios tecnológicos que nós temos de como aliar produção de alimentos com preservação ambiental. 70% da água consumida no planeta é consumida pela agricultura, o que nos coloca um enorme desafio tecnológico, que é de ampliar a produção de alimentos para alimentar nos próximos anos 9 bilhões de pessoas, reduzindo o consumo de água e, portanto, garantindo maior eficiência na utilização desse recurso. O que implica também investimentos tecnológicos, gastos em tecnologia e, em contrapartida, também entendo que o mundo deve cobrar o fim dos subsídios dados à agricultura pelos países ricos, que torna a competição injusta em todo o mundo. Ontem tive a oportunidade de participar dos diálogos para o desenvolvimento sustentável sobre o tema oceanos e confesso que fiquei muito chocado com os relatos de 10 especialistas do mundo todo sobre a situação dos nossos oceanos, sobre a destruição dos corais em função de um fenômeno chamado acidificação dos oceanos e que, em parte, tem origem na utilização maciça de nitrogênio na agricultura, o que nos coloca um enorme desafio tecnológico. E daí a importância da presença da Embrapa aqui e de que possamos robustecer os investimentos na Embrapa, ampliar as parcerias da Embrapa com o setor privado, para que possamos dar conta dos enormes desafios que estão por nossa frente. Eu diria, relembrando um dado pela Embrapa, muitas vezes já usei esse dado, a senadora Ana Amélia também muitas vezes lembra, o dado mostrando que o investimento em inovação tecnológica é a forma mais eficiente de aumentarmos a produção, preservando os nossos biomas, que nos últimos 30 anos nós aumentamos o território
a produção, a área territorial ocupada com agricultura no Brasil é em torno de 45% e aumentamos nossa produção em 268%. Comentava agora com o Maurício o grande feito da pesquisa brasileira, quando a pesquisadora Joana Dobenheim desenvolveu uma bactéria que fixa nitrogênio no solo, reduzindo bastante a utilização de insumo químico na produção de soja e dando uma grande contribuição para o meio ambiente. Tendo que nós temos um grande desafio no nosso país. Um país que tem quase 200 milhões de hectares utilizadas com pastagens, muitas dessas pastagens degradadas, com baixíssima produtividade, com a produtividade de apenas média de 1 unidade animal por hectare. Se nós conseguíssemos, nos próximos 10, 15 anos, duplicar a produtividade da nossa pecuária e mantendo o mesmo rebanho, nós conseguiríamos dispor em torno de 100 milhões de hectares para o avanço da produção de alimentos, para o avanço da produção de agroenergia. Mais uma vez, o esforço do desenvolvimento tecnológico se mostra como a alternativa mais importante e mais inteligente para o avanço da tecnologia no nosso país. Para isso, é fundamental também resgatar o sistema brasileiro de pesquisa agrícola, onde as universidades têm um papel importante na pesquisa básica, a Embrapa no desenvolvimento de novas tecnologias, as organizações estaduais de pesquisa, no sentido de adaptar essas tecnologias à realidade de cada estado, ao mesmo tempo que fortalecemos a assistência técnica e a extensão rural, que trará um grande benefício para o país. E, por fim, eu quero registrar a importância de que o país volte a investir em agroenergia. Nós não podemos nos sentir confortáveis na posição de um país que tem 44% da sua matriz energética renovável e isso nos trazer acomodação. Nós temos um pré-sal verde, um pré-sal sustentável, que é a possibilidade de crescer em agroenergia. E nós não podemos deixar que a descoberta do pré-sal fóssil, possa reduzir os investimentos do país em agroenergia. Portanto, eu quero cumprimentar, eu quero parabenizar a CNA, a Embrapa, pela exposição Biomas Brasileiros, porque este é o nosso grande desafio, de como ampliar a nossa produção, preservando os biomas, utilizando o potencial de cada bioma e tornando a nossa agricultura a agricultura mais sustentável de todo o planeta. Muito obrigado, senhor presidente, senador Silvio Gás. Muito obrigado, senador Rodrigo Hollenberg. As questões relacionadas à agricultura, elas estão sempre ligadas ao meio ambiente. E nós tratamos desses assuntos no Senado Federal, sempre em conjunto as duas comissões, demonstrando que não há uma competição entre a agricultura e o meio ambiente. Um depende do outro. Nós caminhamos sempre lado a lado e debatendo os temas importantes da agricultura, debatendo os temas importantes do meio ambiente em conjunto. Registro a presença do deputado Luiz Nishimori, deputado Irajá Abreu, deputado Ozil de Oliveira. E passo a palavra à presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, senadora Cátia Abreu. Muito obrigada, presidente. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer imensamente a aprovação da Comissão de Agricultura do Senado e da Comissão de Meio Ambiente do Senado, aprovação por unanimidade dos meus colegas para que essa audiência pública fosse possível de ser realizada. Muitíssimo obrigada pelo prestígio deste acontecimento e da presença de todos vocês. Para a CNA, para todas as federações do Brasil, é motivo de orgulho muito grande estar aqui acontecendo essa audiência pública. Senador Rodrigo Hollenberg, Assir Gás, presidente das duas comissões, sejam bem-vindos, através de vocês, as boas-vindas a todos. Senadora Ana Amélia Lemos,
do Rio Grande do Sul, senador Luiz Henrique, de Santa Catarina, senador Valdir Raupp, de Rondônia, senador Humberto Souto, senador Roberto Requião, que hoje não veio fardado, mas está muito elegante da mesma forma. Está certo, mas está elegante da mesma forma. Agradecer senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo. Agradecer a deputado Osiel Oliveira, deputado Luiz Nishimori, deputado Irajá Abreu, meu filho. Muito obrigada a todos vocês pelas presenças. Também representante aqui da Embrapa, representando Maurício Lopes, representando o presidente Pedro Arraes, os presidentes de federações de agricultura de todo o Brasil que se encontram aqui hoje. Cumprimento todos em nome do Assuero Veronês, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da CNA. É a comissão mais simples que tem na CNA, ele que comanda ela nos últimos anos. Cumprimento a toda a equipe, secretários do Estado de Tocantins, Miyuki Ashida, Divaldo Rezende, Meio Ambiente, Joeber, da nossa universidade, Alexandre Rodrigues, Naturatins, Kátia Rocha, secretária de Cultura, Omar Henneman, das Oportunidades. E quero lembrar que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelo canal Terra Viva e também pelo canal do produtor da nossa CNA. Presidentes, eu gostaria de fazer um relato rápido do que nós estamos observando aqui nesses últimos dias, para a nossa alegria. Em primeiro lugar, acho que um ganho extraordinário que tivemos, pela primeira vez, numa conferência dessa magnitude, uma conferência ambiental, o setor produtivo está presente de corpo e alma. Investiram nos seus espaços, nos seus estandes, tanto a indústria, como o comércio, como a agricultura. Aqui é um espaço, não é da CNA, aqui é um espaço Agro-Brasil. Todas as entidades do agro, todas as indústrias do agro estão conosco aqui hoje, representadas nesse estande. Por isso a nossa logomarca não tem uma logomarca específica, é um nome novo, Agro-Brasil, para representar essa diversidade de opiniões. Fizemos um investimento financeiro significativo, mas com muito gosto, com muita alegria, por estarmos aqui. Em 92, não poderíamos imaginar a hipótese do setor agropecuário estar presente numa conferência de meio ambiente. Era como se nós fôssemos mal-vindos e nós nos sentimos constrangidos em estar presentes pelos ataques do passado. Hoje isso tudo acabou. Eu disse ontem, anteontem, por várias vezes, que nesse debate ambiental é como se tivesse sido construído um muro de Berlim ou uma muralha da China, separando a questão ambiental da sociedade, das pessoas, do setor produtivo, e esta conferência é um marco, como se mais uma vez esses muros caíssem por terra, e que, através dessa conferência que discute meio ambiente, economia verde e pobreza, que nós conseguimos interagir a sociedade como um todo nesses temas tão importantes para todos. Não há como discutir meio ambiente sem falar de pobreza, não há como discutir meio ambiente sem falar de uma economia verde. E alguns ambientalistas estão muito contrariados com essa situação, pois gostariam de manter na conferência apenas o debate ambiental. Mas há uma crítica muito forte ao capitalismo. E, na minha avaliação, será justamente o capitalismo, a precificação, a valoração das questões ambientais que vão fazer com que se sustente todas as políticas que puderem ser colocadas para o meio ambiente. Quando nós transformarmos este grande patrimônio, esse grande ativo ambiental, em algo rentável, lucrativo, que traz renda para as pessoas, será muito mais fácil para a sua preservação. Ainda lançamos aqui ontem a APP Mundial, a APP Global, junto com 4 cientistas de outros países, com a Agência Nacional da Água, com a Embrapa, a nossa Embrapa, que está aqui representada pelo Gustavo Curcio, da Embrapa Floresta, no Paraná. E nós relançamos, já tínhamos lançado em Marseille, na França, em março, no Fórum Mundial da Água, e lançamos novamente ontem, com a presença do vice-presidente do Conselho Mundial da Água, Benedito Braga, que será o próximo presidente do Conselho, e ele adotará como meta do Conselho Mundial da Água a APP Global. Não é um lançamento de uma legislação obrigatória,
É apenas o lançamento de uma ideia, de um conceito, porque nós partimos do princípio que se a APP é importante para os rios do Brasil, para as nascentes do Brasil, para as áreas de recargas dos aquíferos subterrâneos, também são importantes para toda parte do mundo. Então, nós não queremos fazer esse lançamento e levantar essa bandeira, trazendo por trás disso nenhuma atitude cínica, nenhuma atitude perversa, nenhuma atitude acusatória. Não, nós queremos contribuir com este conceito, que já é uma norma vinculante no Brasil, e levar às pessoas o quanto isso é importante para a preservação e a manutenção da qualidade e da quantidade da água. Nós ouvimos aqui da Ana Vicente Andreus, presidente, e Benedito Braga, que os problemas ambientais é um engano as pessoas imaginarem que os problemas ambientais da água no Brasil está no campo, que o problema da água no Brasil estão nas cidades, não por culpa dos habitantes das cidades, mas por falta de políticas públicas que implementem saneamento básico. A conta da ANA e do Conselho Mundial da Água é que em 2025, 50% dos municípios do Brasil terão algum tipo de problema de qualidade da água. Uns mais graves, outros menos graves, mas 50% dos municípios já terão problema com essa qualidade. E a questão da economia verde, nós precisamos levar em conta as assimetrias entre países. Não dá para precificar e valorar as questões e a inclusão de sistemas sustentáveis na economia se isso não tiver um mínimo de padrão mundial. Porque o meu plano de negócios para a soja, para o boi, para o frango, para o café, não pode ser tão assimétrico aos outros países, porque nós perderemos a competitividade. Por isso, a CNA está construindo um índice rural de sustentabilidade, justamente para que os países que estão incorporando nos seus planos de negócios atitudes e ações sustentáveis, que eles possam ser reconhecidos mundialmente, para que, por trás desse reconhecimento, nós possamos também ter valoração, que nós possamos ter um ativo financeiro por trás dessas atitudes. Porque seria muito injusto para nós que temos um dos códigos mais rigorosos do mundo, nós concorrermos com outros países que às vezes não tem lei ambiental nenhuma, zero, código florestal zero em alguns países. Então, acho que esse é um ponto que vale a pena ser discutido, essa questão da economia, a simetria entre os países. Outra questão da maior importância é os fundos que nós poderemos criar para recuperar terras degradadas. E uma notícia boa do Brasil é que nós temos apenas 15% das nossas áreas degradadas, de 236 milhões de hectares. O Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e afins reconhecem que 40 milhões de hectares estão de alguma forma degradados. Cacildo Maldame, obrigado pela presença, senador. De alguma forma degradado. Isso é 15% do país. O que custaria para o senador Sérgio Souza do Paraná? Desculpa, Sérgio, um prazer você estar aqui conosco, muito obrigada, viu? O que custaria transformar 40 milhões de terras degradadas em não degradadas? Custaria R$2.000 por hectare. Vezes 40, isso custaria 80 bilhões de reais para nós melhorarmos todas essas terras. Isto é economia verde. Nós precisamos precificar essas coisas para cumprir metas, estabelecer metas e cumprir. O governo brasileiro destinou 3 bilhões de reais por ano até 2020. Se nós considerarmos 10 anos, são 30 bi. Então, para 80 bi, ainda estaríamos precisando de mais 50 bi para melhorar toda a performance das terras degradadas do país e, com isso, melhorar a performance das emissões, deixar de emitir CO2, porque terra degradada perde carbono, carbono na atmosfera traz o aquecimento, e teríamos um aumento de produtividade extraordinário, onde nós poderíamos dobrar a produção de carne, triplicar a produção de grãos. Se tudo isso for investido, nós teremos 70 milhões de hectares a mais sem desmatar uma árvore. Em 70 milhões de hectares, se nós aplicássemos tudo em grãos, significa 400 milhões de toneladas de grãos. O Brasil produz hoje 160 milhões de toneladas. Nós temos uma reserva técnica, desmatado, aberto,
para 400 milhões de toneladas. Se fosse pecuária, todos os 70 milhões investidos em pecuária, nós teríamos o dobro da produção de carne, no mínimo hoje, estabelecendo a meta atual, a média atual, que essa média ainda é baixa. Nós temos ainda condições de aumentar essa média de produtividade brasileira. Bom, eu encerro por aqui, poderíamos ficar aqui horas falando das vantagens competitivas do Brasil, mas eu quero dar espaço aos colegas senadores e deputados que vieram para prestigiar esse evento. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Cátia Abreu. Passo a palavra ao doutor Maurício Lopes, que é diretor de pesquisa de desenvolvimento da Embrapa. Parabéns. Faz. Aqui ou lá? Você fala aqui? Chama o Luiz Henrique. Pode. E convido o senador Luiz Henrique para, junto comigo, conduzir, substituindo o senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente, que terá que se ausentar. Com a palavra, doutor Maurício Lopes. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o senador Francisco Cássio, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Cátia Guerreira. Muito obrigada. Vou tentar falar mais próxima. Falando mais próximo aqui é possível. Cátia, Cumprimentar a senadora Cátia Abreu, presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária do Brasil. sabe o que dirigiu a PT para a pequena O senhor Arunaba Ghosh, somente no nível de água e baseado no nível maior do nível. Espero da medida da presidente. brasileira Acha que na média para a proteção, uns 15 metros? Já estava, né? para a proteção e uso da água em âmbito global, uma reunião de trabalho conjunta entre as comissões de Agricultura e Reforma Agrária, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Primeiro, gostaria também de cumprimentar os nobres senadores, parlamentares, empresários, representantes de federações, pesquisadores, representantes do setor privado. Eu gostaria de transmitir a todos os cumprimentos do nosso presidente, Dr. Pedro Arraes, presidente da Embrapa, que cumpre uma intensa agenda de eventos no dia de hoje e lamenta a impossibilidade de estar aqui presente conosco. Vai falar? Primeiro, eu gostaria de iniciar, senadora Cátia Abreu, falando da nossa satisfação de participar aqui como instituição parceira da construção que está representada nesse belíssimo espaço. Nós temos aqui ilustrado o projeto Biomas, que é um projeto de parceria entre a Embrapa e a CNA, uma iniciativa de abrangência nacional que busca pesquisar formas criativas de desenvolver modelos de produção sustentável com foco no componente arbóreo, trazendo o componente arbóreo para as propriedades rurais e trazendo benefícios econômicos, ambientais e sociais para os nossos produtores. Esse é um projeto já de sucesso. Nós temos aqui também ilustrada a trajetória da nossa agricultura, mostrando o que nenhum país, na verdade, conseguiu realizar. Como o Brasil saiu de uma situação há 40 anos atrás de dependência de importador de alimentos, dando passos firmes na direção da segurança alimentar e mais dando passos firmes na direção da sustentabilidade. Eu acho que a gente tem que relembrar que durante a Eco 92 o Brasil tinha 4 milhões de hectares de área de plantio direto. E hoje, 20 anos depois, nós temos 32 milhões de hectares de plantio direto e alguns falam em até 35 milhões de áreas em plantio direto. Uma agricultura conservacionista pujante que faz com que nós possamos ter uma postura extremamente assertiva nesse evento que acontece aqui e que traz exatamente esse desafio, né, de se pensar desenvolvimento de acordo com uma outra lógica, de acordo com uma outra postura. Nós transformamos o nosso maior passivo, solos tropicais, ácidos, inférteis,
que nos anos 60, 70 era o nosso principal passivo, nós fomos capazes de transformá-los no nosso principal ativo, né? O Brasil foi capaz de produzir terra, e produzir terra fértil. Nós fomos capazes, com isso, de reduzir emissões, de multiplicar a produtividade. A produtividade dos nossos cultivos cresceu nos últimos 20 anos de 60% a 220%, dependendo da espécie que nós tratamos. O Brasil cultiva hoje mais de 300 diferentes espécies, usa diferentes espécies animais e vegetais, uma agricultura diversa, pujante, competitiva e que caminhou com passos muito firmes na direção da sustentabilidade. Eu só dou o exemplo do plantio direto, que se transformou num grande produtor de água. O Brasil, através dos seus sistemas produtivos, é um grande produtor de água limpa, né? Coisa que a gente fala pouco e talvez a gente tenha que comunicar mais para o mundo. Esse foi um ganho fantástico que nos projeta como um país que está conseguindo superar as suas dificuldades, né? Nós temos ainda muitas dificuldades a superar, mas certamente vamos superá-las e estamos no caminho certo. E o Brasil se prepara para mais uma grande revolução, para mais um grande salto. É um país que já tem posição de liderança em agricultura conservacionista baseada no plantio direto. O Brasil se prepara agora para dar o grande salto da intensificação sustentável com a integração de lavoura, pecuária, floresta. Quando se fala isso lá fora, as pessoas ficam estupefatas. Como é possível fazer isso, né? E nós temos essa dádiva, solos extensos, áreas férteis, os recursos que nos permitem ter até mais de 3 atividades numa mesma área ao longo do ano, né? Uma possibilidade de fazer com que esse imenso território que ainda está degradado, as pastagens degradadas, se tornem a grande fronteira para a produção de alimentos no futuro, permitindo, né, que o Brasil mantenha, né, preservados os mais de 60% do seu território ainda cobertos com vegetação nativa. Muitos veem a discussão do Código Florestal na perspectiva dos desafios, das dificuldades, até de uma certa perplexidade que essa discussão suscitou, mas eu acho extremamente importante a gente olhar para esse processo na perspectiva positiva, de um país que teve a coragem de abraçar uma discussão extremamente complexa, uma discussão extremamente difícil, e um país que sai na frente de todos, né? Porque quando a gente olha ao redor do mundo e pergunta quais são os países que têm uma legislação ambiental ou que estão construindo uma legislação ambiental tão ambiciosa como a nossa, e não há exemplos, né? O Brasil, então, abraçou esse difícil desafio, né, de buscar sinergizar a sua produção de alimentos com o cuidado com o meio ambiente, com os conceitos da sustentabilidade nas suas 3 dimensões, na dimensão econômica, ambiental e social, né? Fazendo então, tornando a sua maior riqueza, essa fantástica base de recursos naturais que nós temos, como o principal ativo para a nossa sociedade no presente e no futuro. E é exatamente essa ousadia que nos traz a esse momento aqui, a essa discussão que acontece aqui agora, né? A discussão da proposição de um modelo avançado a partir do Brasil para a proteção e uso sustentável da água no mundo, né? Esse projeto que estamos chamando APP Fluvial Global, que é uma iniciativa da CNA com a Embrapa e com a Agência Nacional de Águas, a ANA, que foi lançada aqui nesse mesmo espaço no dia de ontem. Eu creio que já está claro para todos que os principais problemas para a humanidade nos próximos 50 anos serão, sem dúvida alguma, energia, ambiente, pobreza, alimento e, obviamente, água. Água nos levará a uma situação de grande dificuldade se a gente não tratar esse recurso da forma adequada e de uma forma inteligente. Alguns desses problemas que eu citei, desses 5 problemas, podem até ser tratados numa perspectiva nacional, regional ou local. Mas o recurso água e os ciclos hidrológicos, eles precisam ser vistos numa escala global. O aquífero Guarani, que eu acho que todos já ouviram falar do aquífero Guarani, por exemplo, é o maior manancial de água doce subterrânea do planeta. Ele é transfronteiriço, ele vai além das nossas fronteiras, ele cobre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai,
As grandes bacias globais, a bacia do Ganges, a bacia do Amazonas e outras, né? É difícil olhar esse recurso na perspectiva de um país apenas, né? Já o aquífero, por exemplo, tem os seus pontos de recarga em diferentes partes da América do Sul, em diferentes países. Então, a contaminação desse aquífero em um determinado país pode nos afetar aqui no Brasil. Portanto, desencadear um processo de estímulo global à proteção dos entes hídricos, sejam eles rios, nascentes, lagos, lagoas, obviamente os pontos de recargas de aquíferos, que são extremamente importantes, é questão absolutamente crítica, né, tanto no presente, será cada vez mais crítica no futuro, e o Brasil pode ser parceiro, e mais que isso, protagonista nesse processo. Ontem o professor Donald Sawyer, da UNB, ele sugeriu aqui uma proposta de que essa discussão da APP mundial, a APP global, ela pode inclusive trazer um possível debate, né, para se colocar a proteção da água e dos ciclos hidrológicos no mesmo nível da proteção da biodiversidade. Nós já temos uma convenção internacional para tratar a biodiversidade, para manejar a biodiversidade de forma inteligente. Por que não pensar num arcabouço legal internacional que dê tratamento, pelo menos semelhante à questão da água e dos ciclos hidrológicos? E esse esforço que se realiza aqui, né, se consolidado, ele pode ser um embrião para o Brasil, então, ter uma posição de protagonista, uma proposição forte nesse sentido no futuro. Modelar e implantar um projeto dessa grandeza, né, a APP Global, obviamente que não é tarefa trivial. Me parece que é necessário trabalhar esse projeto em 3 níveis. Nós tivemos ontem uma discussão bastante rica aqui no lançamento desse projeto, e mais ou menos fica claro que é preciso inicialmente modelar e estruturar o conceito de APP fluvial do ponto de vista técnico, né, o esforço que, aliás, já está sendo realizado pelo nosso colega Gustavo Curso e toda a equipe que com ele trabalha, a Ana, né, e outros parceiros internacionais que aqui estiveram. O conceito de APP fluviais globais, ele deve ser formulado de maneira a respeitar e acomodar as funcionalidades dos ambientes fluviais em diferentes partes do planeta. Eu acho que a senadora Cátia Abreu colocou isso muito bem aqui. É preciso que a gente reconheça, né, a imensa diversidade, as múltiplas realidades que a gente tem no mundo, né, em termos de bacias hidrográficas, em termos do modus operandi de cada país no se lidar com a questão da água. A ciência é absolutamente crítica nesse processo, né? Se a gente não usar todo o arsenal de informação, conhecimento científico, nós jamais vamos conseguir formatar ou modelar um conceito de APP fluvial global que faça sentido e que acomode múltiplas realidades e múltiplos contextos. Eu vivi em 2 países onde a questão da água era absolutamente crítica, nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. São países que fazem um esforço enorme no sentido de garantir, buscar todas as formas para se garantir água limpa e abundante. Mas lá, o fim é mais importante que os meios. Na verdade, não importa que meios se use, que estratégia se use para chegar lá. O mais importante é garantir água limpa e abundante. Obviamente que esses países estão em regiões de clima temperado, onde os eventos extremos são mais raros, não são países tropicais. Então eu dou esse exemplo só para mostrar que nós temos que desenvolver um conceito de APP fluvial global que acomode essas múltiplas realidades, que acomode, né, as diferenças entre países e continentes. E obviamente que após a superação desse primeiro desafio, né, que é formular um conceito de APP fluvial global do ponto de vista técnico, ambiental, científico, nós temos, obviamente, um grande desafio no sentido de fundamentar um conceito de desafio técnico, jurídico, normativo, se a gente quiser ver isso acontecer no mundo inteiro, a partir de normas e regulamentos que sejam aceitos em diferentes partes do globo. Eu gostaria, para finalizar, de colocar mais um componente extremamente importante nesse esforço, senadores, que é o componente de comunicação. Se nós vamos dar esse grande salto, colocar o tema água, proteção da água na agenda da sociedade, é preciso que se faça um grande esforço
de comunicação, de aproximação com a sociedade, de levar e explicar esse conceito e a importância desse conceito. Ainda ontem a senadora Cátia Abreu lembrou no seu discurso aqui na abertura desse espaço que ela ouviu de alguém que no passado a gente tratava o ambiente na perspectiva de que tínhamos que proteger o ambiente das pessoas. A gente está movendo para uma realidade em que é importante trabalhar o ambiente para as pessoas, né, pensando na sustentabilidade, no crescimento da sociedade, usar o ambiente de forma criativa e inteligente. E eu acho que a gente tem um outro desafio, é pensar o ambiente com as pessoas. E nesse aspecto a comunicação se torna extremamente crítica se a gente quer levar um projeto como esse adiante com sucesso. Eu finalizo aqui essa breve fala parabenizando o Dr. Gustavo Curcio, nosso colega da Embrapa Florestas, e toda a sua equipe, além dos parceiros da ANA, da CNA, né, pela caminhada que foi realizada até esse ponto. O desafio está lançado, a Embrapa acredita nesse desafio, acredita e apoia esse projeto. Ainda há muito o que fazer, mas eu estou certo que o esforço de se realizar e de fazer esse processo, esse projeto acontecer, será plenamente recompensado por tudo isso que a gente está dizendo. Por fim, eu gostaria de parabenizar a senadora Cátia Abreu pela sua visão de futuro e pela sua determinação em contribuir para que a nossa agricultura ela esteja alinhada a uma lógica moderna, uma lógica visionária, mostrando que os conceitos da sustentabilidade e produção de alimentos não precisam ser conceitos tratados num ponto de vista antagônico, não são antagonistas. Nós já evoluímos o suficiente, né, para compreender que é perfeitamente possível termos progresso econômico, ambiental, social, utilizando a nossa base de recursos naturais de forma sustentável, de forma segura, de forma inteligente. Eu acho que esses são conceitos plenamente alinhados à lógica aqui da economia verde, à lógica que está sendo discutida aqui na Rio+20. A gente fica extremamente contentes, né, de perceber que o Brasil tem casos concretos, tem história, tem avanços para mostrar de forma altaneira, de forma orgulhosa, nesse grande evento que aqui acontece, que nos dá uma grande visibilidade mundo afora. Então, acho que todos temos que ficar muito orgulhosos, né? Parabéns, senadora, né? Parabéns a todos os envolvidos nesse processo. Sigamos em frente. Muito obrigado, senador Burgas. Muito obrigado, doutor Maurício Lopes, representando aqui a Embrapa, a empresa que é o orgulho brasileiro e que tem contribuído muito para o desenvolvimento do nosso país. Passo a palavra ao doutor Arunabha Ghosh, diretor executivo do Conselho de Energia, Meio Ambiente e Águas de Nova Delhi, da Índia. Good morning. Por ter me convidado a essa audiência, é uma honra. E o que eu quero compartilhar com vocês nessa minha apresentação, eu espero que todos vocês possam me ouvir claramente e obter por meio da tradução. O que eu gostaria de compartilhar nessa apresentação são questões relacionadas à gestão de água na Índia em particular, mas também no Sudeste Asiático e na Ásia Oriental também, uma ideia de como estamos tentando abordar essas questões, de como as nossas estruturas econômicas podem ser diferentes, mas o que é comum entre os dois países é que são economias que crescem muito rápido
primeiramente. Em segundo lugar, que ambos países estão procurando se concentrar na eficiência dos recursos, e a água é um tipo de recurso. E, em terceiro lugar, que essas questões que vocês estão tentando no Brasil com relação a integrar questões ambientais, energéticas, de água, são preocupações que estão também animando as nossas discussões em casa também. Então, quero apresentar as nossas ideias e depois discuti-las. Eu represento um think tank de pesquisa chamado o Conselho de Energia sobre o Meio Ambiente e a Água. O senhor Suresh Prabhu, o presídio, foi fundador, ele também foi ministro da indústria também. Ele tem diversos amigos no Brasil. Nós trabalhamos no mundo todo procurando integrar as questões de água, meio ambiente e energia. Então, o que eu gostaria de apresentar aqui são essencialmente 4 questões. Quais são as prioridades para a governança da água na Índia? Número 2, se essas são as prioridades, como estamos tentando desenvolver um arcabouço integrado para a gestão da água. E também, número 3, comparar um pouco com uma situação na China e no Paquistão também, economias importantes nas nossas fronteiras. E número 4, tentando apresentar um caso para a gestão integrada desses recursos. Então, deixe-me começar. O suprimento de água utilizável na água da Índia é de uns 11 milhões de metros cúbicos por água. Essas estimativas dependem segundo as estimativas feitas. Mas se nós projetarmos por outras 2 décadas, então algumas das estimativas são de que a demanda que nós teremos vai exceder o suprimento. Bom, há questões sobre a precisão desses estudos, etc., mas o ponto básico a ser reconhecido é que vai haver um estresse do uso da água. A outra questão importante é onde a água será utilizada. Atualmente, a irrigação domina o uso da água na Índia. 80% da água é usada para a agricultura. A agricultura responde, ainda que a agricultura responda por 14% do PIB. Então, por isso que a nossa estrutura econômica é diferente da de vocês. Mas esse gráfico mostra que se você projetar isso para frente, então o uso da água na indústria, o uso da água para fins domésticos também vai aumentar. Então é preciso pensar não apenas em aumentar o suprimento de água, mas também nas tensões sobre as tensões com relação a usar a água em diferentes setores. Esse gráfico mostra. O senhor Maurício Lopes estava falando dos tipos de tecnologia que vão aumentar a eficiência. Bom, esse gráfico também mostra que também estamos pensando em tecnologias semelhantes para melhorar a eficiência da água. As tecnologias, sob esse gráfico, mostram onde vamos economizar dinheiro mais do que usar dinheiro para reduzir o consumo da água. Coisas como a intensificação, a gestão. Então, com base nessa tensão de aumentar o estresse do uso dos recursos aquáticos, quais são as prioridades que estamos pensando no país? Número 1 é melhor modelagem dos recursos da superfície e de água subterrânea. O que estamos de missão aquática nacional faz parte do plano de ações da Índia sobre a mudança climática, e uma das coisas principais com relação a essa missão da água nacional será fazer um melhor
como os arcabouços legais, bem como as mudanças institucionais necessárias, tanto nos níveis estadual e federal, e olhamos casos do mundo todo, bem como da Índia. Então, deixe-me rapidamente falar sobre algumas preocupações-chave que nós temos para melhorar a gestão da água na agricultura. A maioria dos nossos estados mais produtivos na agricultura no nordeste do país já tem alcançado os níveis máximos do seu potencial de irrigação. Então, o que esse gráfico mostra é que as partes em azul escuro a utilização da irrigação já excede o potencial. Então, o que isso nos diz? Nos diz que o escopo para aumentar o uso maior de recursos aquáticos está limitado. Temos que nos concentrar mais na eficiência da demanda. Esse gráfico mostra que, com o tempo, enquanto investimos muito dinheiro em irrigação da superfície, na verdade, o uso da água subterrânea tem aumentado também no país. E essa é uma fonte de preocupação. Como resultado, se vocês quiserem aumentar a eficiência da demanda dos recursos aquáticos, nós estamos trabalhando com o governo no sentido de gestão de irrigação participativa, que diz respeito a envolver os fazendeiros com relação à eficiência, ver os recursos aquáticos disponíveis, pensar no planejamento de colheitas, etc. Novas tecnologias também. O que mostra é que nós precisamos fazer uma transição de uma relação muito complicada entre os usuários da água e os provedores da água, por um lado, para uma relação mais simples de fornecimento de serviços que envolva não apenas engenheiros, sociólogos, antropólogos, hidrólogos, economistas, para que tenhamos uma abordagem mais multidisciplinar na gestão da água. E nós vemos que existem exemplos do mundo todo também para olhar a utilização de terceirizados na China, o desenvolvimento da capacidade de associações de uso da água no México, coisas assim. Então, em termos dessa gestão participativa da irrigação, nós temos procurado olhar como existem essas associações de usuários de água. Isso são grupos de fazendeiros que se juntam para tentar regular o sistema de irrigação. Esse mapa mostra que em diferentes estados a quantidade de associações de usuários de água são mais de 50 mil no país, mas temos que harmonizá-las e fortalecê-las, aliás. Então, nós temos as Farmer Field Schools. Seria um serviço de extensão onde os fazendeiros estão envolvidos em treinamento sobre gestão de água. E nós estamos tentando expandir isso para outros estados também, e os resultados são claros. Tem havido um aumento de produtividade, tem havido um aumento na diversificação de colheitas, também uma melhora em todos os sentidos. Mas se a irrigação de superfície é um problema, os recursos de água subterrânea também são um problema, porque não temos gerenciado isso de maneira muito eficiente. Muitos fazendeiros estão usando os recursos subterrâneos, e esse gráfico mostra como temos aumentado o número de bombas. Então, temos mais de 26 milhões de bombas no país, o que está esgotando os nossos recursos subterrâneos. E esse é um gráfico que mostra que em muitos estados importantes, onde a agricultura é dominante, quer seja no estado de Uttar Pradesh, no estado de Punjab, de Haryana, o uso de água subterrânea já está excedendo a disponibilidade dessa água subterrânea. Então, mais uma vez, o que nós estamos dizendo é que é preciso juntar os produtores na gestão participativa, não apenas da água de superfície, mas da subterrânea também. E, primeiramente, temos que lidar com o nexo entre energia e água subterrânea. Então, como o fornecimento da eletricidade aumenta o tipo de utilização da água que está sendo feito, e depois como melhorar isso. Então, o que nós propomos é um plano abrangente que envolva gestão da água, que
envolvendo produtores na mensuração da disponibilidade da água subterrânea, mudando os sistemas energéticos, usando sistemas de distribuição de alta voltagem, separação de sistemas que vão para a agricultura ou para as habitações, e com base nesses dois mudar as práticas de agricultura usando diferentes orçamentos, por exemplo. Tem medidas que têm que ser tomadas na indústria para melhorar a conservação de água industrial. E esse gráfico mostra os diferentes tipos de tecnologia que têm tido impacto na economia de água. E há exemplos internacionais em relação a isto. Então, quais são as prioridades que nós podemos aceitar? Melhorar a eficiência do uso da água na agricultura, com foco na agricultura. Então, pequenos fazendeiros, pequenos agricultores, utilizar associações de uso de água para dar mais autoridade a eles, mais recursos e mais capacidade para gerenciar o sistema de irrigação, programa de departamento de irrigação reorganizados, melhorar a avaliação dos recursos hídricos e também a gestão para um modelo compreensivo, como já foi descrito aqui, e dar prioridade à conservação da água industrial, desenvolver novos regulamentos, integrar a água com outros departamentos. E isso aqui dá a vocês uma ideia de como a gestão de água em cada estadual modificou, juntando não apenas o Ministério da Água, mas o Departamento de Irrigação, o Departamento de Agricultura, de Receita, etc. E ligar todos eles com os usuários de água, com as administrações locais, etc. Vou rapidamente falar um pouco sobre a China e o Paquistão, algumas lições deles que são relevantes para a região como um todo. Se você olhar a China, o total de recursos hídricos disponíveis de 2,8 milhões de metros cúbicos por ano é mais do que temos na Índia. Mesmo a água per capita da Índia deles é maior, mas se você olhar os padrões de irrigação, na verdade é bem semelhante. É bem diferente no sentido de que o uso dos aquíferos na Índia é mais baixo do que na irrigação. Essas razões são invertidas. Então, é 60% de uso de água subterrânea em relação a águas superficiais. Mas em termos de tipos de sistema de irrigação que são utilizados na Índia e na China, são muito semelhantes. A maioria dos sistemas são chamados de pequena escala. Isso é por aí que se torna um pouquinho diferente da maneira como vocês gerenciam a água no Brasil, onde vocês têm a agricultura como a principal força da economia. Mas a China e a Índia têm que melhorar a eficiência para o sistema de pequena escala, que isso é uma espécie de característica permanente da população da agricultura. No Paquistão, mais uma vez, se você olhar os padrões de irrigação, uma coisa semelhante com relação à Índia é que eles também têm um uso completo do potencial de irrigação. Já esgotaram seu potencial. Se você olhar a segurança alimentar no Paquistão, na Índia, na China, o tipo da bacia do Ganges que está apoiando, que tem mais de 2 bilhões de pessoas, então o foco realmente tem que ser na eficiência da água e reduzir a pegada de água de cada tipo de atividade que a gente tem. Finalmente, deixa eu falar um pouco sobre a ideia de como estamos tentando integrar os planos para a energia e meio ambiente e questões hídricas. A senadora aqui, eu concordo com o que foi falado aqui, que essas são áreas críticas, como também já foi falado aqui, mas as prioridades seriam a energia e a segurança alimentar para reduzir a pobreza. Essas são as metas de desenvolvimento sustentável. Esses são exemplos dos clusters industriais que nós temos na Índia, em todo o país. E esse aqui é um mapa de onde nós temos áreas poluídas críticas. E se vocês olharem
os clusters são mais de 2, 3 indústrias e elas são áreas onde existem níveis críticos de poluição. E por que isso é importante? Porque se você olhar as indústrias nesta região, isso aqui também é uma grande parte da agricultura está localizada. Então, essa questão da agricultura e a indústria e a agricultura é importante. Energia renovável, isso tem um impacto positivo nas mudanças climáticas. Isso aqui é um mapa do uso porque a energia renovável requer mais uso de terra e é aí onde os recursos hídricos são importantes. O que estamos dizendo é que em cada estado, os políticos têm reconhecido que eles têm negociações entre os recursos naturais. Na água, por exemplo, você tem água para agricultura, para energia, para casas, para indústria e também para fluxos tecnológicos. No caso da energia, você tem uma mistura baseada no nuclear, e também você tem os consumos, tem as preocupações com a qualidade da água, do ar, etc. E cada uma província você vai ver que há compensações. Você tem que usar a água para agricultura e água para a produção de energia, água para casas e menos água para mas também há oportunidades. Tubulações mais eficientes vão melhorar o consumo de água. O uso de água para energia vai melhorar o seu sistema de aquíferos. E, naturalmente, você tem um impacto positivo na mudança climática. Você pode melhorar o uso de água industrial e ter água para a agricultura. Passo a passo, em cada nível provincial, nós temos que desenvolver esses planos e considerar como nós podemos não apenas focar nas compensações, mas nas oportunidades para os benefícios. E isso aí é onde nós temos isso é uma questão global. Como vamos gerenciar os nossos recursos localmente vai influir os recursos naturais do mundo. E isso é um exemplo de como nós estamos tentando entender essas questões numa maneira integrada, tanto no nível nacional, mas também no nível provincial na Índia. Uma melhor gestão, mudando os padrões para de maior eficiência, envolvendo as comunidades na gestão dos recursos hídricos e, então, integrar todos esses diferentes usuários nos planos provinciais e nacionais. Eu agradeço aos senhores pela sua atenção e há muito mais informações sobre o nosso website, que estão aqui os endereços sobre os nossos recursos naturais. Muito obrigado. Arunaba Ghosh, pelas suas colocações. Eu passo, então, a ouvir os nossos senadores, iniciando pela senadora Ana Amélia, para fazer as suas colocações com relação aos nossos convidados que já se pronunciaram. Convido a senadora Ana Amélia para fazer as suas colocações. Presidente, antes da senadora Ana Amélia falar... É automático lá. Automático. Senador. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Ghosh. Eu não vi nada a respeito de conservação da água da chuva. E esse é um programa muito importante que nós desenvolvemos, por exemplo, no meu estado de Santa Catarina. Na Índia não há nenhum processo de coleta e armazenamento da água da chuva? Ele pode responder depois? Pode. Isso. Na sequência, nós vamos voltar a palavra novamente para que possamos responder as perguntas dos senadores. Com a palavra, a senadora Ana Amélia. Também tem uma pergunta ao doutor. Bom dia a todos. Cara, senadora Cátia Abreu, na verdade, anfitriã aqui na casa da CNA. Caro presidente Assir Gurgás, presidente Rodrigo Ronenberg, senador Luiz Henrique, Maurício, nosso convidado, que vem de tão longe,
caros deputados, meus colegas senadores, Luiz Nunes Ferreira, Roberto Requião, Valdir Rauco, Sérgio Souza e Cacildo Montan. Aí em Santa Catarina, os criadores... Primeiro, cumprimentar pela iniciativa das duas comissões mais importantes que estão diretamente relacionadas à questão da produção agropecuária e sustentabilidade. Tem água para os animais. Da oportunidade desse evento aqui na Rio Mais 20. Segundo, dizer que a mídia está dando mais destaque à frustração com um grande documento sobre a Rio Mais 20. Agora chegou o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, dizendo-se frustrado com a falta de entendimento em relação a essa matéria. Eu não sei se por ser de pés no chão, eu penso que esses documentos, eles têm uma proposta de intenções, muitas boas intenções, mas nem sempre as boas intenções acabam sendo aplicadas na prática. Vimos isso com o protocolo de Kyoto, com todas as outras boas intenções. Não quero minimizar a relevância de um documento desse. Eu quero apenas ressaltar que o mais importante é o que está acontecendo no entorno, inclusive a gritaria aqui na frente desta audiência pública. Eu acho que a mobilização que está acontecendo no Brasil e a cobertura que está sendo dada a este grande evento é o que conta. É o que conta as crianças entrando para examinar o que são os biomas brasileiros, o que está sendo feito para esta preservação, ou da exposição da Bia Lessa no centro, no Rio de Janeiro, e toda essa discussão de uma série de tribos, de ambientalistas mais radicais, a produtores também radicais. É isso que dá essa diversidade, a consciência de que temos que o problema ambiental não é um problema de agricultores, de industriais, de consumo doméstico, é um problema de todos nós. Se o mundo não entender que isto é de uma questão de cidadania, não adianta, porque os dados fornecidos agora na Índia não mudam muito em relação ao Brasil, muda só o endereço. E hoje eu ouvi aqui duas revelações, ou duas constatações. Uma preocupante, e de novo impacta sobre a produção agrícola. Do senador Rodrigo Lemberg, reportando o que ouviu dos especialistas em oceanos, que a destruição dos corais se deve ao uso excessivo de fertilizantes pela agricultura. É uma notícia negativa. Mas como quantificar esse impacto negativo por esse uso? De novo, para mim, é o problema de penalizar um setor. Mas eu prefiro ficar com a declaração do Maurício, que traz uma outra grande notícia. E eu, como senadora do Rio Grande do Sul, e aqui estão representantes do Paraná, nasceu no sul do país um manejo de plantio direto, que é uma grande reserva de proteção da água, que é o tema que estamos discutindo aqui agora. Então, para mim, entre os dois extremos, eu prefiro ficar com essa questão que não se limita, doutor Maurício, apenas à questão do plantio direto, mas é o manejo adequado da curva de nível, da preservação das microbacias para evitar erosão e também da coleta da água para irrigação em alguns setores. Lamentavelmente, o senhor levanta também uma outra questão relevante e que os governos que se sucedem, não só no meu estado, que agora vive um problema grave de seca, que é não disponibilizar as grandes reservas hídricas que temos, como o aquífero Guarani, por exemplo, que está na nossa região e todo o Brasil, para um aproveitamento racional e um aproveitamento sustentável dessa água para evitar o arrasa-quarteirão que houve agora na produção agrícola do Rio Grande do Sul, que foi afetado por uma prolongada seca que deu uma média de prejuízo de 50% da queda da produção de soja, de milho, são as principais lavouras de verão. Então eu queria dizer que apenas isso, e perguntaria, para concluir, ao renovar os cumprimentos pela iniciativa, ao concluir eu queria perguntar ao nosso convidado especial, que vem da Índia, o senhor falou muito marginalmente sobre os problemas da Índia e do Brasil na questão da água. Mas como o senhor é um especialista, certamente conhece e estudou a realidade brasileira nessa matéria, e eu queria lhe perguntar o que o Brasil pode fazer
na questão de preservação e do uso adequado e racional da água, pensando em 2050 ou mais adiante do que isso. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Passo a palavra ao deputado Osiel Rodrigues para fazer as suas colocações. Oliveira, de novo, né? Agora acertei. Osiel Oliveira. Muito bem, senador. Nosso presidente, quero cumprimentar o senador Assir Gulgás, quero cumprimentar aqui a senadora Cátia Abreu, cumprimentar aqui também o senador Luiz Henrique, todos os senadores aqui presentes, Ana Amélia, meus companheiros, meus colegas deputados federais, agricultores, representantes aqui de entidades, cumprimentar especialmente o nosso presidente da nossa Confederação da Agricultura da Bahia, doutor João Martins, que aqui está presente. Eu acho que a discussão que atentamente que se faz nesse momento, e se faz um momento positivo para a agricultura brasileira, onde a gente pode também aqui ouvir o representante que acabou de falar, representante da Índia, é que a agricultura brasileira dá um grande exemplo para o país internamente, mas o grande exemplo que nós podemos dar nesse momento é para a agricultura mundial e para os mercados que consomem nossos commodities. É aqui que são produzidos os alimentos que abastecem os grandes mercados, e o Brasil, nesse momento que a própria CNA traz em um painel tão importante aqui na Rio+20, dando um exemplo do que se faz internamente no país com preservação e produção. Aqui a palestra dita aqui também pelo representante da Embrapa, coloca exatamente o que o Brasil que é um grande produtor de alimentos e um produtor de águas. E nós podemos aqui nesse momento também, como representante da Comissão de Agricultura e também de Meio Ambiente da Câmara Federal, dizer que nós temos a responsabilidade de, neste momento, deixar nossa passagem também aqui pela Rio+20, dizer que um país que tem tantos milhões de hectares para produzir e tantos outros que têm condição de ser recuperados, e levar esse modelo de produção para o mundo, ele com certeza traz para nós um momento especial. E a senadora Cátia Abreu coloca muito bem no momento que nós precisamos discutir não somente a APP interna no nosso país, mas nós precisamos ver o que acontece no mundo inteiro, na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, que pouco tem em preservação do meio ambiente, pouco tem ou quase nada de APP nesses países. E aqui, neste momento que se discute, no momento de um painel internacional dessa discussão, é relevante aqui o papel que a CNA leva de projetos também para Rio+20. Mas o que é mais interessante para todos nós é que esse também, a Rio+20 pode proporcionar, principalmente, o momento que se possa, o mundo todo, olhar para dentro dos seus países, especialmente o nosso, que é a diminuição da pobreza. Nós sabemos que a agricultura familiar no Brasil tem uma responsabilidade muito grande da produção, mas nós também queremos aqui dizer que nós precisamos diminuir a pobreza, e só diminui com produção, com responsabilidade social e ambiental. Mas o maior motivo que nós possamos ver é que muitos dos países, às vezes, não querem assinar acordos internacionais em vários setores, principalmente do meio ambiente. O Brasil dá grandes exemplos e até, muitas vezes, sendo penalizado o produtor rural de todos os níveis, pequeno, médio e grande, e sendo, muitas das vezes, pressionado por ONGs internacionais ou o que quer que seja, ou organismos internacionais de governo. Mas o Brasil deixa aqui um grande exemplo, deixando leis e o nosso produtor rural sendo o que mais executa e que mais preserva. Porque no Brasil também é importante que saibam que quem cuida nas florestas e das áreas de reserva é o produtor rural, não é a União. A responsabilidade fica sempre para o produtor rural. Todo o processo de reservas são feitas nas propriedades rurais e que são adquiridas pelos proprietários brasileiros e produtores brasileiros. Então, portanto, quero aqui parabenizar
a CNA, a senadora Cátia Abreu, todos os senadores e deputados aqui presentes, e aqueles que têm a responsabilidade de preservar e de produzir alimentos e produzir água. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Osiel Oliveira, pedetista da Bahia. Passo a palavra ao senador Sérgio Souza. Senhor presidente, senadora Gás, caro senadora Luiz Henrique, senadora Cátia, senadora Luiz, senador Requião, senador Cacildo, companheiro Valdir Ralph, Amélia, deputados, senhoras e senhores, eu tenho duas colocações para fazer. Uma pergunta direta ao Gosto, no sentido se a água é um recurso renovável e se a água é finita, porque nós ouvimos e vemos muitos gráficos dizendo que a agricultura é a que consome a maior quantidade de água, mas a água não retorna, ela não volta, não é uma questão de gestão ou de manejo sustentável desta água. Se nós utilizarmos ela muito bem, ela poderá ser reutilizada infinitamente, é uma questão que deixo. E uma preocupação dentro da colocação da senadora Ana Amélia, o Brasil, que é o país onde nós temos a maior quantidade de água de superfície do planeta, 12%. E nós vimos agora, recentemente, 2 anos consecutivos, uma lavoura de sede no sul do país e agora também no Nordeste. E hoje recebi algumas notícias lá do meu estado do Paraná, senador Roberto Requião, várias cidades estão decretando estado de emergência devido às fortes chuvas que assolam o meu estado, o estado do Paraná. Mas a reflexão é a seguinte: nós no Paraná, nós temos o maior lago artificial do planeta. No entanto, nós vimos o ano passado, a 100, 200 metros, todas as plantações morrendo de sede. E aí eu pergunto à Embrapa, não está na hora de nós fazermos um plano nacional de irrigação? Eu entendo que a irrigação, ela é também integração nacional, mas isso na transposição de rios, mas lá no sul, a irrigação é fonte de alimento para as plantas. Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão sofrendo constantemente pelas secas, ano após ano, e os prejuízos somados nesses estados, em 2 anos, ultrapassaram a casa dos 20 bilhões de reais. Na cadeia, isso pode ultrapassar a 50 bilhões de reais. Quanto que os governos deixaram de arrecadar? O Brasil deixou de ficar mais rico, 50 bilhões de reais, em apenas 2 anos, devido à seca. Um plano nacional de irrigação não é a solução? Muito obrigado. Muito obrigado, senador Sérgio Souza. Passo a palavra ao senador Cacildo Maldaner. Presidente, senadora Gás, da nossa comissão, e a senadora Cátia Abreu, que através da CNA congrega esse encontro tão extraordinário aqui da Rio +20, representante da Índia, do Marcelo, caros colegas que se encontram na Amélia, Roberto Requião, Sérgio Souza, Aloysio Nunes, nosso grande Ralph, que é aqui nós temos partido, senhores deputados federais, senhores representantes de diversas entidades, enfim, a todos quantos participam desse encontro. Eu fiquei meditando quando o representante do Nova Delhi, da Índia, colocava em relação às reservas d'água. E aí vem até em sintonia numa questão que o senador Luiz Henrique levantou, da captação das águas das chuvas. Essa é uma questão levantada aqui pelo senador Luiz Henrique. Nós estamos no Brasil ultimando o Código Florestal. O Código Florestal, inclusive o senador Luiz Henrique é o relator agora nessa última
medida provisória que chegou do Executivo ao Congresso Nacional. E também tivemos um trabalho sobre defesa civil, que se tramita no Brasil, muito forte questão do meio ambiente, funciona a defesa civil, por causa das catástrofes, dos sinistros, que tudo tem a ver com a sustentabilidade. E aí o Código Florestal, os incidentes, a questão da urbanização, perímetros urbanos, isso tudo tem a ver, a coisa tem que harmonizar para se evitar isso. O que é que se procura e se defende também no Brasil? Que na última ação agora do Código Florestal do Brasil, preservar as águas, os mananciais, os biomas. Fala-se também, e nós estamos tentando introduzir no marco regulatório da defesa civil no país, na urbanização também do Código Florestal. Por que urbanizar? Urbanizar é porque as águas que vamos tentar fazer com que elas venham limpas no meio rural, entre os perímetros urbanos, e hoje nós estamos ultrapassando bem mais do que a Índia. A Índia, diz o representante, que logo vai chegar a 60% no país em que os habitantes serão urbanizados. E aí é que vai a minha pergunta, que nós aqui estamos querendo fazer com que no Brasil haja uma reserva de 20 metros quadrados de verde nos perímetros urbanos. Porque hoje as chuvas chegam, os rios alagam, entram os perímetros urbanos, e como nós temos aí tudo feito concretos, estradas, tudo asfaltos, a água não tem por onde penetrar, ela não emerge, ela não surge, não penetra nos terrenos. Então há uma ideia de fazermos uma reserva no mínimo de 20 metros quadrados por habitante, para que haja essa penetração das águas. E o que mais? Que as águas, quando entram nos meios urbanos, elas atravessem e passar uma pequena cidade, uma cidade, ela não saia poluída. Não saia poluída, ela continue limpa. Quer dizer, precisamos urbanizar o Código Florestal. Há uma preocupação aqui no Brasil e nós estamos tentando ultimar isso. Por isso, eu quero concluir com a pergunta também, para incluir na de carona daquela senadora Mera levantou, e também o senador Luiz Henrique, de como é que, quando vamos chegar aí a 60% na Índia de habitantes dos perímetros urbanos, como é que vamos tratar disso também, vamos tratar essa questão. E último, cumprimentando aqui o doutor Maurício Lopes, representando a Embrapa. Eu fico feliz quando ouço esse consórcio, hoje, da produção do Brasil, da questão do tripé floresta, pecuária e agricultura, consorciada. Isso alegra multidiversidade, para fazermos com que ocupemos com sustentabilidade, procurando diversificar também os pequenos produtores, da onde fazer um voo aí de bioquerosene, bioenergia de querosene. São Paulo, vou passar a palavra para o Goshi agora. Você quer falar alguma coisa? Os ônibus de São Paulo, temos muitos desses já, com biodiesel, B20 já estão usando, para despoluir, principalmente dos perímetros urbanos. Então, eu quero combinar com isso, cumprimentando a todos por esse evento. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Cacildo Maldaner, pelas suas colocações. Eu passo a palavra, então, ao doutor Arunaba Goshi, para fazer para responder as perguntas feitas pelos nobres senadores e deputados. Thank you, Senator. Let me answer the questions. Em que elas aparecem sobre a recuperação de água de chuva. Essa é uma pergunta muito importante. Primeiramente porque a nossa agricultura ainda depende muito de chuva e as áreas de chuva, 5% das pessoas estão envolvidas nas práticas de agricultura. Então, nós precisamos
com açudes também. Isso, no período colonial, foi deixando um pouco de lado. Era mais a de fazer canais. Conforme eu mostrei na minha apresentação, os limites de construir esses canais já estão quase completamente esgotados. Então, o que nós estamos tentando fazer agora é reavivar essas práticas tradicionais, voltar às práticas comunitárias, especialmente no estado de Rajasthan, que fica no oeste da Índia. Isso está acontecendo. E número 2, em áreas urbanas, estamos com novos condomínios, novos projetos de residenciais, já tem regulamentação quanto a garantir áreas verdes de mora a preservação da água de chuva. E número 3, nós estamos utilizando esse negócio chamado de o esquema de garantia de emprego rural. É talvez um dos programas de bem-estar social maiores no mundo, que garante uma base de emprego por residência todo ano, residência carente. E agora, muito do emprego tem a ver com reabilitar sistemas tradicionais. Especialista na gestão de recursos hídricos do Brasil, mas deixe-me oferecer algumas ideias, e algo disso pode ser coisas que vocês já estejam fazendo e alguma coisa vocês poderiam considerar. Número 1 satélites. Vocês têm liderado o mundo no uso de utilização de satélites para monitoramento, e eu acho que vocês precisam utilizar mais satélites, bem como mensurações de solo, para entender não apenas a situação atual, mas também para saber quais seriam as projeções futuras. E número 2 seria tentar criar, talvez, digamos que um código de eficiência hídrica. É uma coisa na qual estamos começando na Índia. Nós temos um código de eficiência energética também. Poderíamos fazer a mesma coisa para a eficiência hídrica também, seja na agricultura, na indústria, que exista um certo limite para cada tipo de produção, e depois mantém-se essa eficiência ao longo do tempo e obtém-se créditos em função disso. E em terceiro lugar, seria talvez acompanhar a utilização de água no ciclo de vida de cada produto, ou seja, quanta água é utilizada no transporte, por exemplo, na entrega, na utilização final, é todo o ciclo de vida do produto. Essas são algumas ideias que eu proporia. E, finalmente, o senador mencionou que, bom, a água é um recurso renovável, então, qual seria o problema, digamos? Eu acho que isso está no cerne da discussão que estamos tendo hoje. Quando nós utilizamos um recurso renovável até o seu limite, então o que acontece é que, para melhorar a produtividade, nós usamos mais fertilizantes químicos, ou nós procuramos mais a água subterrânea, ou seja, uma parte é recuperada todo ano, mas se você se aprofunda, se você vai aos aquíferos fossilizados, isso não é renovável, isso leva milhões de anos para se estabelecer. E se nós continuarmos fazendo isso, então mesmo o recurso renovável torna-se não renovável de certa forma. Então, portanto, o senador mencionou que, na verdade, são as práticas de gestão de água que demandam eficiência. É isso que precisa ser priorizado. E, finalmente, quanto à necessidade de pensar não apenas nas áreas de preservação florestal, mas também o esverdeamento das cidades, digamos assim. O problema, pelo menos na Ásia, é que muitas cidades estão trazendo a água de centenas de quilômetros de distância. Então, estamos aspirando a água de outros lugares. E isso cria tensões políticas, tensões quanto ao uso da água, seja na agricultura ou na indústria. Então,
Mas expandir as áreas verdes nas cidades é de fato importante. Agora, doutor Maurício Lopes, da Embrapa. Muito rapidamente, eu gostaria de fazer um comentário sobre o que fala o senador Sérgio Souza, se a água é renovável, se a água é finita. Obviamente, a água é finita, é um recurso finito, assim como o petróleo, mas eu acho que tem aqui uma mensagem importante. A gente tem visto comumente na mídia notícias de como a agricultura usa um tanto de água para produzir 1 quilo de carne, 1 quilo de grão, como se a agricultura estivesse usando a água. Na verdade, a agricultura ela toma emprestado o recurso da natureza e o devolve, o transforma. Na verdade, a água é um recurso reutilizável. Nós temos que ser inteligentes para manejar esse recurso de uma maneira inteligente para que ele esteja aqui disponível para a nossa sociedade, para a humanidade, por muito tempo, obviamente, por todo o futuro. Quanto à pergunta que o senador fez, o senador Sérgio Souza fez, se não é momento de pensarmos num plano nacional de irrigação, eu acho que precisamos muito mais, senador. Eu acho que não só o Brasil, mas todos os países precisam fazer um esforço ousado de desenvolver quase que uma inteligência para a gestão do recurso água. Eu acho que antes de se pensar planos, estratégias, infraestrutura, investimento, é extremamente importante que se faça um bom trabalho de inteligência, de antevisão. Quais são os grandes riscos? Quais são os grandes desafios que nós temos daqui, olhando para o futuro, os próximos 5, 10, 15 anos, levando em conta mudanças climáticas globais, levando em conta as necessidades da agricultura, da indústria, das cidades, o grande risco que temos em relação à chamada água marrom, né, que é a água poluída que vem das cidades e que vem da indústria. Né? Quem vai pagar o custo de se reusar essa água? Né? Nessa lógica que a gente está dizendo, né, que a água precisa ser vista como um recurso, obviamente finito, mas reusável. Então, antes de pensar num programa para um determinado setor, eu acho que o Brasil tem aqui um grande desafio, que é desenvolver um trabalho de inteligência para esse recurso que é crítico para o nosso futuro. Como é que nós vamos construir um arcabouço de políticas públicas, de estratégias que nos permitam lidar com o manejo e a gestão desse recurso crítico para a sociedade, no presente e no futuro, levando em conta esses usos que muitas vezes são vistos como usos competitivos pelo recurso água, a agricultura, a indústria, as cidades. Não é? Eu acho que nós temos aqui um desafio muito grande de olhar o recurso água nessa perspectiva e antecipar as ações, as políticas, as estratégias, o investimento, a capacitação, as instituições que vão, então, nos ajudar a dar um tratamento adequado, um tratamento inteligente a esse grande desafio que todas as nações terão que enfrentar no futuro. Eu acho que o Brasil precisa, sim, pensar na perspectiva da agricultura, saídas criativas para usar melhor a água. Nós temos, sim, 12% das águas de superfície no planeta, mas essas águas estão muito concentradas numa parte do nosso país. Elas estão concentradas na região norte. E nós vemos agora, com a intensificação de eventos extremos, como secas cada vez mais constantes, nós vamos ter que buscar saídas criativas para fazer melhor uso do recurso onde ele é escasso, desenvolvendo plantas mais eficientes, sistemas produtivos mais inteligentes, né, para que o recurso seja bem usado, para que o recurso seja bem tratado. Então, acho que estamos aqui à nossa frente um grande desafio. E pensar essa estratégia de inteligência para esse recurso crítico é extremamente crítico para substanciar o trabalho dos senhores no Congresso, no Parlamento, para que o Brasil consiga construir o arcabouço de políticas públicas que vão nos ajudar a superar os grandes desafios do futuro em relação a esse recurso crítico. Obrigado. Muito obrigado, doutor Maurício Lopes. Passo a palavra, então, ao senador Luiz Henrique, para as suas colocações. Nobre senador Assir Gurkats, presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal. Nobre senadora Cátia Abreu, presidente da CNA, nossa anfitriã.
caro professor Maurício Lopes, que aqui representa a Embrapa, a grande Embrapa, caro professor Arumaba Ghosh, que nos dá a honra da sua presença, meus colegas senadores, colegas deputados federais. O senador Aloysio Nunes lembra bem, nós estávamos no plenário da Assembleia Nacional Constituinte, quando da promulgação do novo texto constitucional. O presidente Ulisses Guimarães, o legendário e inexcedível homem público das últimas décadas, leu uma mensagem que havia recebido do secretário-geral da ONU. E naquela mensagem, a ONU considerava um capítulo sobre meio ambiente, como tal definido na Constituição, a partir dos artigos 24 e 225, como as normas constitucionais mais avançadas do mundo em termos de meio ambiente. Eu lembro, senador Aloysio, da euforia com que o presidente Ulisses Guimarães fez aquela proclamação. Eu não tenho dúvida em afirmar que, ao final desse processo de elaboração, o Código Florestal, a partir do texto elaborado pelos senhores deputados federais, o texto revisto pelo Senado e agora objeto da medida provisória editada por Sua Excelência, a Presidenta da República, e mais o seu processo de tramitação na Câmara e no Senado, haverão de produzir também a legislação ambiental entre as mais avançadas do mundo. A legislação atual estabelece como prioridade um sistema de comando e controle em matéria ambiental. E esse sistema, os tempos comprovaram que não é eficaz para combater o desmatamento, não é eficaz para proteger os recursos hídricos, não é eficaz para executar uma efetiva política meioambiental. O novo Código cria uma nova perspectiva de política ambiental, mantendo, é evidente, sistema racional de comando e controle, mas abrindo a janela para uma nova política, a política de incentivos, incentivos legais, incentivos econômicos, incentivos administrativos, uma relação comercial nova, no sentido de fazer da preservação um ganho para quem preserva. Eu já afirmei na tramitação do Código de que no dia em que a árvore em pé tiver mais valor do que a árvore encerrada, a floresta está salva. Mas essa não é a questão fundamental. A questão fundamental é que a lei ambiental que nós estamos elaborando, meu caro presidente, senador Valdir Alckmin, minha cara senadora Ana Amélia, meu caro senador Roberto Requião, meu caro senador Cacildo Maldani, meu caro senador Sérgio Souza, a legislação que nós estamos elaborando, ela
estabelece um equilíbrio entre preservação e produção. Aliás, preservação e produção são como irmãos siameses, são inseparáveis, porque não há produção sem preservação. E, nesse caso, Dr. Góes, a água entra como elemento fundamental. Quando se fala em agricultura, se pensa em terra. Mas a ciência já comprovou que é possível produzir sem terra, mas não se pode produzir sem água. E os processos de produção com base na hidroponia demonstram claramente essa nova fronteira. A nova lei florestal tem 2 capítulos que são capazes de compatibilizar o passado com o futuro. Na parte permanente, se estabelece regras para os anos futuros. Regras rígidas de compatibilização da preservação com a produção. E na parte transitória, estabelece normas para recuperar os danos que no passado se produziu contra o sistema florestal. Danos que se produziu, diga-se de passagem, muitos deles com comando legal. Leis que incentivavam, como provárzia, o produtor de arroz a ocupar a beirada do rio, tomando água do rio para fazer o processo de irrigação. Leis como as que estabeleceram a ocupação do centro-oeste e de toda a região do Cerrado, pela qual o proprietário era obrigado a desmatar até 50% do imóvel que adquiria. O Código Florestal, ao estabelecer como regra permanente a observação das áreas de preservação e das áreas de reserva legal, atende a um pressuposto que tem origem na encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, onde se afirma que sobre toda a propriedade existe uma hipoteca legal, que o proprietário não tem liberdade absoluta para gerir a sua propriedade, mas que está sujeito a normas de preservação que garantam o desenvolvimento sustentável. Ora, pelo novo Código, pressupõe-se que o Brasil recuperará metade daquilo que foi desmatado, ou por comando legal ou ilegalmente. Estabelece normas claras de preservação. E eu lembro que esse projeto que foi apresentado por um grupo de parlamentares ligados à Frente Parlamentar da Agropecuária, na Câmara dos Deputados, é um projeto que teve origem num Código Ambiental que nós elaboramos, enviamos à Assembleia, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou e nós sancionamos.
para demonstrar como nós avançamos nessa política de preservação compatibilizada com produção, como nós avançamos em termos de garantir aos produtores rurais condições de aumentarem a produção e a produtividade. Eu lembro apenas um detalhe, já que o tempo não me permite tratar de todos os detalhes do Código. Eu lembro de apenas um detalhe do Código Ambiental de Santa Catarina. O que dizia o Código Ambiental catarinense, que causou tanto furor em áreas ambientalistas, que causou a indignação do então ministro do Meio Ambiente, que falou até em prender os agricultores catarinenses? O que dizia o nosso Código? O nosso Código, que foi praticamente resultado do desespero do pequeno agricultor, que estava sendo criminalizado, que estava sendo obrigado a fazer termos de ajuste de conduta com o Ministério Público, que foi resultado de uma verdadeira revolta popular da agricultura minifundiária catarinense. O que dizia o nosso Código? Dizia que o agricultor que produzisse em terra equivalente a 50 hectares, até 50 hectares, e que estivesse na beirada de rio de até 5 metros, teria que conservar 5 metros de mata ciliar. Mas dizia mais, que esses 5 metros deveriam observar o nível mais alto do rio. Fruto de toda essa luta da frente parlamentar da agropecuária, meu caro deputado Odair, a evolução foi fantástica, porque a medida provisória adotada pela presidente Dilma Rousseff diz o seguinte: agricultores até um módulo que em Santa Catarina corresponde a 59% dos agricultores, até um módulo, o limite da mata ciliar é de 5 metros, independente do tamanho do rio. O que foi uma solução muito criativa, porque pode ter agricultor de um módulo na beirada do rio Amazonas, na beirada do rio Uruguai, e nós estávamos estabelecendo como base a largura do rio. O que diz mais a medida provisória? Esses 5 metros são medidos não do nível mais alto, mas do nível regular do rio, da média do nível das águas do rio. Então, ao estabelecer que os agricultores que tenham terras até 2 módulos, o limite de 8 metros, do leito regular, estabelece uma medida menor do que 5 metros do nível mais alto do rio. Veio para cá para a audiência. Então, nós evoluímos muito. O projeto que nós construímos no Senado, a senadora Ana Amélia é muito testemunha disso. O senador Valdemir Moca fez a grande articulação nesse sentido. Foi um projeto discutido para e passo com
os líderes da Frente Parlamentar Agropecuária. A senadora Cátia Abreu foi a ponte maior entre o Senado e a Câmara. Então, quando ele teve 80% de aprovação no Senado, apenas 7 senadores votaram contra, ele teve também um consenso estabelecido entre o Senado e as lideranças da Frente Agropecuária. Quando a presidente restabeleceu esse texto, ela já restabeleceu um texto de equilíbrio, ela já restabeleceu um texto convergente, mas ela avançou mais. Ela fez esse gesto, estabeleceu esse benefício fantástico aos pequenos agricultores e aos agricultores familiares. De modo que eu penso, na condição de relator, que nós possamos restabelecer esse grande entendimento que fizemos quando da tramitação no Senado. Até porque a grande grita que havia no país era em favor do pequeno agricultor. Com alguns ajustes que podemos fazer, nós vamos chegar lá. Obrigado. Obrigado, senador Luiz Henrique. E, mais uma vez agradecendo a iniciativa da senadora Cátia Abreu em trazer essa comissão, essa audiência pública da comissão para debater esses assuntos aqui na Rio+20. Passo a palavra para que a Vossa Excelência faça suas colocações. Eu gostaria, presidente, até um modo, 59%. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui no Espaço Agro Brasil e convidar os deputados e senadores para se dirigirem à sala VIP à direita, para que nós possamos ir de van para o local do evento, aqueles que tiverem a intenção de ir lá ao evento das 3 horas. Nós precisamos ir com um pouco de antecedência e o senador Luiz Henrique deu a ideia de que nós pudéssemos ir todos juntos. Nós já organizamos, então, essa locomoção. A sala VIP é logo saindo aqui à direita desta sala. E, mais uma vez, obrigada a todos e uma boa convenção, que nós possamos ter muitos frutos desta convenção e da nossa audiência pública. Muito bem, muito obrigado, senadora Cátia Abreu. O senador Braulio Maggi pede para justificar a sua ausência. Ele veio para a nossa audiência, mas está com diverticulite, está hospitalizado, mas passa bem. Agradeço mais uma vez os senadores, senadoras, deputados federais presentes, aos nossos convidados. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão.